Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente porque nós estamos aqui para mais um papo muito sinistro e assombrado. Pessoal, logo de cara eu já peço que se vocês gostarem aqui do vídeo, por favor, deixem seu like, deixem seu comentário também aqui no YouTube, que isso é muito importante para nós, que vocês compartilhem também esse conteúdo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje nós estamos somente com o Facebook, então peço que vocês nos sigam por lá. Está com o meu nome, Bruna Oliveira, perfil de divulgação do canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto realmente muito assombrado, sobre um dos castelos mais assombrados do mundo e o castelo mais assombrado da Irlanda. Nós vamos falar sobre o Leap Castle. Esse lugar tem uma história muito sombria e isso muito se deve a uma sinistra masmorra secreta que foi descoberta em uma reforma no ano de 1922. E as centenas de esqueletos encontrados lá podem explicar as aparições que vagam pelo castelo. Os donos do castelo que moram nesse lugar até hoje falaram que eles sabem que convivem com espíritos que estão ali há muitos séculos, e assim que eles compraram esse lugar e que eles começaram a reforma, muitas coisas estranhas começaram a acontecer e acidentes inexplicáveis aconteceram com eles. E isso é só um detalhe dessa história. Vamos conhecer o Leap Castle? Então bora lá. Vlad, solta a vinheta. O Leap Castle fica localizado na pequena vila de Calderry, na Irlanda. Não se sabe exatamente quando começou a construção do castelo, mas estima-se que ele tenha sido levantado em meados do ano de 1250. Nessa época, moravam dois clãs ali naquela região, um chamado Obana e o outro que liderava esse primeiro, que se chamava O'Carroll. Antes do castelo ser construído, teve então uma disputa do clã Obana para que dois membros disputassem entre si, para que um deles então fosse o novo líder desse grupo. Acabou então que um desafio foi lançado. Dois dessas pessoas que faziam parte desse clã, eles teriam que pular de uma pedra muito alta que tinha ou que ainda tem no terreno do castelo. Aquele que sobrevivesse à queda seria então o novo líder desse grupo. E acabou então que um deles teve graves ferimentos e acabou morrendo, e o outro então acabou assumindo a liderança. Esse castelo ele passou diretamente para as mãos do clã O'Carroll no ano de 1649 e após esse período ele foi entregue à família Derby, que ficou ocupando o castelo até o ano de 1922. Antes desses dois clãs habitarem essa região, um povo, no caso os druidas, eles também frequentaram ali essa região, tinham seu alojamento ali bem no local onde o castelo foi levantado, e muitos rituais de magia eram feitos ali. E muitas pessoas próximas do castelo, que descendem também de pessoas que moraram ali nas épocas mais remotas, eles falam que esse castelo também é muito assombrado por espíritos que esse povo, no caso os druidas, que eles evocavam através dos seus rituais. E talvez seja dali que venha então uma figura muito conhecida e muito temida também ali do castelo. Ele é conhecido como um espírito chamado o Elemental. Seria uma entidade então muito antiga, primitiva mesmo, que tem um cheiro muito forte e que dizem que é uma entidade muito perigosa. Pesquisadores do sobrenatural procuram muito o castelo, pois há vários relatos, inclusive do próprio proprietário, no caso o proprietário atual, que se chama Sam Ryan. Ele afirma que divide o castelo com fantasmas há muitos séculos. As equipes renomadas de Ghost Hunters e Most Hunted também já captaram vários fenômenos, e uma outra equipe liderada por uma pesquisadora chamada Sharon Moen, ela conseguiu tirar uma fotografia muito sinistra. Deem uma olhada só nessa fotografia. Daqui a pouco a gente já vai falar para vocês a origem dessa foto, não saiam daí.
As pessoas da região também atribuem muito aos fatos assombrados desse castelo, estão diretamente ligados ao clã O'Carroll. Por que que isso acontece? Tudo teria começado com a morte de Thaddeus O'Carroll em 1532. O Thaddeus, ele era padre e ele tinha um único irmão chamado Teig. O Teig, ele teria então assassinado o Thaddeus enquanto ele estava rezando uma missa numa capela que fica dentro do castelo. Essa capela, depois de todos esses fatos que aconteceram, eu já vou contar para vocês, ela ficou conhecida como a Capela Sangrenta e muitas coisas estranhas acontecem ali dentro. O Thaddeus, ele teria tido uma morte muito violenta. No momento então que ele estava rezando a missa, o Teig chegou pelas costas dele e cravou uma espada nas costas do próprio irmão, que foi deixado ali na frente de outros familiares, sangrando até a morte. Isso teria acontecido por questões de herança. Os dois eles eram filhos do líder do clã, chamado Mulroney O'Carroll. Esse homem faleceu em 1535 e deixou vários bens para os filhos, inclusive o título de líder do clã e também, no caso, a posse do Lip Castle. Como o Teig era muito ambicioso, não queria dividir isso com o irmão, ele acabou cometendo essa atrocidade. Algum tempo depois da morte então do Thaddeus, esse local, por ter sido considerado ali um lugar muito carregado, muitas pessoas ficaram com medo de ir ali novamente, ela foi então praticamente interditada pelo próprio clã. Eles acabaram então fechando essa capela, mas alguns dias depois do assassinato do Thaddeus, coisas estranhas já começaram a acontecer ali e até hoje visitantes desse local sentem energias muito carregadas. Algumas fotografias já foram tiradas ali com várias presenças de orbes. Algumas pessoas muito sensíveis também já passaram mal. Dizem que uma tinta vermelha acaba saindo da parede, mais ali próximo do teto. Luzes são vistas ali dentro. Quem está de fora acaba sempre achando que tem alguém dentro da capela a altas horas da noite, porque esse castelo ele é aberto para visitação. O Sean e a Anne, que são os proprietários, eles são muito sensíveis a essas visitas. Claro que tem um valor que é pago para que possa visitar algumas áreas do castelo, porque eles habitam ali dentro também. Só que a Capela Sangrenta, muitas pessoas falam que realmente acontece esse tipo de fenômeno e é onde foi captado maiores evidências que realmente há algo mais ali dentro. Então muitas pessoas falam que vêm essas luzes como se fossem velas passando pelas janelas da capela, que fica bem no alto do castelo, e também muitas pessoas falam que vem um homem com roupa de época, propriamente uma capa, né, com um capuz bem grande, marrom, que era muito utilizado pelos padres daquela época. Então as pessoas assimilam que essa aparição ainda seja o espírito do Thaddeus que está ali buscando justiça. Algum tempo depois da morte do Thaddeus, o Teig também não teve, né, um destino muito bom. É aquele ditado: que se faz é que se paga, e ele acabou sendo morto por um primo chamado Cahir O'Carroll. Outros relatos bem macabros também são ligados ao clã O'Carroll, que ficou conhecido por ser um clã muito brutal em suas decisões pelo poder, e Thaddeus não foi a única vítima fatal no castelo, e isso é fato. Alguns crimes ocorridos também foram ligados a esse clã, principalmente o assassinato de praticamente um clã inteiro chamado clã MacMahon, e também alguns integrantes de um outro clã chamado clã O'Neill. Por que que isso aconteceu? Os O'Carroll, eles tinham uma grande sede de poder, então eles queriam a todo custo dominar aquela região. Então eles uniram forças junto com esses dois clãs que eu falei para vocês agora. E eles acabaram derrotando um inimigo muito forte e incomum entre ambos. Só que o que que acontece? Isso não ficou somente uma parceria de amizade, até porque os O'Carroll não tinham muita amizade com ninguém, eles queriam poder. Então eles acabavam oferecendo uma quantia de dinheiro para que esses outros membros desses clãs também ajudassem eles a destruir os seus rivais. E assim foi feito. Eles acabaram ganhando uma disputa e os O'Carroll então chamaram esses dois grupos para que eles pudessem comemorar através de um jantar. Só que o que aconteceu? Para que eles não perdessem a glória, ou seja, eles queriam ser os vitoriosos sozinhos e também não queriam pagar essa quantia de dinheiro, a história conta que eles acabaram envenenando boa parte da comida que era servida para esses clãs e muitas pessoas acabaram morrendo.
Tudo isso foi descoberto e essa história, ela tem muita chance de ser realmente totalmente verdadeira por causa de uma masmorra que foi encontrada no ano de 1922 através de uma reforma. Essa masmorra secreta, ela é uma espécie de buraco, né? Eles chamam de oubliette, até muito parecido com o que tem no castelo de Chillingham, que nós fizemos um vídeo aqui no canal também. Quem não conferiu e gosta de histórias assombradas envolvendo castelos medievais, eu recomendo que vocês assistam, é bem legal. Então foi encontrado justamente na Capela Sangrenta, atrás de uma parede secreta. Embaixo estava então essa masmorra, que tinha muitas estacas de madeira ainda conservada, com vários esqueletos ali dentro. Para vocês terem uma ideia, estima-se 150 esqueletos. Foi preciso 3 carroças para conseguir levar essa ossada para fora do castelo. No entanto, também foi dito que um relógio de bolso de meados do ano 1800 foi encontrado lá. Então, pode não ter sido apenas os O'Carrolls usando aquela masmorra como depósito de cadáveres. Provavelmente outras pessoas também cometeram assassinatos ali dentro por causa desse relógio que já era de uma época posterior e que foi encontrado ali dentro. Em 1649, a propriedade do Leap Castle passou para a família Derby. A história conta que Jonathan Derby era o dono do castelo, que ele acabou sendo preso injustamente por traição, que ele já estava desconfiado que isso tudo iria acontecer com ele, e ele tinha muitos tesouros guardados dentro do castelo. Então ele teria chamado 2 homens de sua confiança para que junto com ele pudessem cavar buracos ao redor desse terreno, então colocar esse tesouro do Jonathan para que não fosse confiscado. E assim foi feito. Ele teria então enterrado praticamente todo o seu tesouro e logo em seguida ele foi preso. Só que antes dele ser preso, ele também mandou matar esses 2 ajudantes, né, que acabaram ali então pagando o pato. Por que que eles foram assassinados? Porque eles sabiam aonde o tesouro estava enterrado e ele não queria correr riscos de no momento que ele estivesse na prisão, pudessem ir lá e, né, possivelmente poderiam ter roubado ele. Isso era uma coisa que ele pensava. Então ele acabou matando essas pessoas também. Ele ficou muito tempo preso e ele acabou sofrendo vários tipos de violência, vários tipos de tortura, e a mente dele ficou tão perturbada que quando ele saiu de lá, ele não conseguia mais encontrar o tesouro, porque ele simplesmente tinha esquecido aonde ele tinha enterrado. Algum tempo depois ele acabou falecendo. Muitos caçadores de tesouro já fizeram várias escavações ali próximas, porque eles garantem que esse tesouro realmente está enterrado ali, só que nunca foi encontrado. E essas pessoas que ficam, então, que ficavam até o anoitecer para tentar cavar e achar alguma coisa, diziam que escutavam gritos de uma pessoa muito perturbada e que eles viam então um homem transparente buscando esses tesouros, ou seja, é muito relacionado ao fantasma de Jonathan Derby, também conhecido como o Capitão Selvagem. Dizem que quando começa a anoitecer, esses gritos são escutados por quem está ali por perto e dizem que é arrepiante. Acredita-se também que um dos integrantes da família Derby trouxe um espírito maligno para o castelo Leap. No início do ano 1900, a romancista Mildred Derby, que morava no castelo, começou a mexer com sessões de magia, trazendo graves consequências. Ela teria, sem querer, desencadeado um espírito muito primitivo, que muitos falam que já era da época dos druidas, que esse espírito seria muito malévolo, extremamente perigoso e imprevisível. Ele não tem uma forma definida. Muitas pessoas falam que ele parece uma espécie de ovelha, que ele tem um rosto deformado e que ele tem um cheiro muito forte de decomposição de cadáver. Ela teria então trazido esse espírito sem querer para dentro do castelo através das magias que ela fazia, porque dizem que ele é um espírito que ele tem que ser, digamos assim, cutucado para que ele possa ir para onde aquela pessoa está. Muitas pessoas falam que a Mildred pode ter feito isso sem querer. Ela própria disse que já viu essa figura, que é algo muito feio, que ela saiu gritando pelo castelo, chamando pelo marido dela. Ela disse que sentiu que algo colocou a mão nas costas dela, mas quando ela olhou para trás, era uma figura que estava como se ele estivesse agachado, um pouco parecido com uma ovelha, com um rosto muito deformado, que lembrava uma espécie de porco também.
Ela disse que era uma figura muito esquelética, que tinha um rosto muito feio mesmo, assustador, e que o cheiro dele era insuportável. Só que outras pessoas também falam que esse espírito chamado de elemental, ele teria sido despertado por causa das fortes energias emocionais que foram desencadeadas quando aqueles esqueletos foram encontrados e retirados da masmorra. Outras aparições também que costumam ser vistas no castelo são de duas meninas, uma mais ou menos entre 11 anos e a outra com mais ou menos os seus 8 anos de idade. Elas se chamavam Emily e Charlotte, elas eram irmãs e moravam ali no castelo em meados do ano 1600, então provavelmente elas também eram da família Derby, ou então de funcionários que trabalhavam nesse castelo. Não se sabe muito exatamente sobre elas, mas várias pessoas já viram duas meninas com cabelo cacheado, loiro, uma delas que seria então a mais velha, a Emily, que morreu com 11 anos, ela é vista com um vestido verde. O que aconteceu com a Emily? As duas irmãs gostavam muito de brincar sempre juntas, só que a Charlotte ela já estava sofrendo por uma doença muito grave e degenerativa, que já começou a dificultar bastante o caminhar dela, porque uma das pernas dela já estava bem comprometida, tinha várias úlceras e ela não conseguia mais brincar com a irmã mais velha. Então, num certo dia, a Emily acabou brincando nas ameias do castelo, para quem não sabe, aquela parte mais alta. Ela acabou então se desequilibrando e caiu de uma altura muito alta. Dizem que o impacto foi tão forte no chão que o corpo dela chegou a desmembrar. O corpo da irmã foi achado justamente pela irmãzinha mais nova, pela Charlotte, que pouco tempo depois também acabou morrendo, tanto pela doença degenerativa que ela tinha, como pela depressão de ter perdido a irmã. Elas são vistas até hoje brincando no jardim, e a Charlotte ela também é vista sempre arrastando aquela perninha que ela tinha um problema. Dizem que são espíritos alegres, que mesmo tendo esse tipo de morte, ainda conservam aquela sensação de ainda serem crianças, e eles escutam, até mesmo o proprietário disse que já viu essas meninas brincando pelo jardim e que as risadas que elas dão no momento das brincadeiras ainda ecoam por esse lugar. Uma outra aparição também muito vista nesse lugar, vários pesquisadores já viram o vulto, é de uma mulher com um vestido vermelho. Inclusive, a Mildred Derby, ela fez menção também a esse espírito num artigo que ela escreveu. Ela disse o seguinte: há uma mulher alta e morena usando um histórico vestido de seda escarlate que farfalha. Ela assombra o quarto azul, que sempre foi o berçário, e soluça o pé das camas das crianças. Essa figura fantasmagórica também foi vista por um convidado da Mildred, quando ela oferecia festas nesse castelo. Esse convidado, ele disse que no momento em que ele foi dormir, ele também viu uma figura de uma mulher alta e morena, muito bonita, com um vestido vermelho. Ele disse que atrás dela tinha uma luz muito forte, que ela veio se aproximando dele na cama. Ele falou que ele não conseguiu gritar, tamanho susto que ele levou, mas mesmo assim, como ela era uma figura muito bonita, ele ainda acabou ficando olhando para ela. Ela veio na direção dele, não falou nada, apenas se sentou ao lado dele na cama e acendeu uma vela e ficava olhando fixamente para essa vela, e ela estava chorando. Ele perguntou para ela 2 vezes quem ela era e o que ela queria, mas ela acabou não respondendo nada. Ele disse que o ar ficou congelante, a vela então apagou a chama e ela acabou desaparecendo. Essa mulher, ninguém sabe o nome dela, mas dizem que na época dos O'Carrolls, nessas andanças que eles faziam para conseguir o poder, eles mataram muitas pessoas e também faziam muitas mulheres de reféns. Muitas eles também acabavam matando, mas dizem que essa mulher de vermelho, ela foi capturada, tamanha era sua beleza que ela ficou sendo, infelizmente, escrava sexual então desses homens desse grupo. Ela acabou então sendo violentada por eles e ela acabou engravidando. Só que eles não queriam ter nenhum filho, e assim que ela ganhou o bebê, logo depois de ela ter ganhado, eles pegaram uma adaga negra e acabaram então matando essa criança. Essa moça, que já não estava na sua sanidade mental, tamanhos abusos que ela sofria ali dentro, acabou então pegando essa mesma adaga e tirou a sua própria vida. Muitas pessoas falam que veem ela também na parte de cima do castelo, próximo da Capela Sangrenta,
com essa adaga preta na mão, sempre numa posição como se ela fosse atacar alguém. Ela está sempre chorando, muito triste. As pessoas dizem que ela está atrás, então, dos assassinos do seu bebê, porque apesar daquela criança ter sido vítima de um abuso, ela queria muito aquele filho. Essa é a história que se conta, e essa mulher também já foi vista por outros pesquisadores paranormais que dizem que já viram ela subindo a escada com esse vestido vermelho. Em 1922 ocorreu a Guerra da Independência da Irlanda. Nessa época, a família Derby se mudou para a Inglaterra e o castelo ficou em ruínas, abandonado por quase 70 anos, até que ele foi comprado pelos atuais proprietários. Desde 1991, o castelo é propriedade privada do músico Sean Ryan e sua esposa Anne. Eu não consegui muitas informações da Anne, mas pelo que eu sei, ela não gosta muito de aparecer em vídeos, em fotografias, mas o Sean, eu tenho certeza que ainda está morando nesse castelo. Eles compraram esse lugar, eles falaram que acidentes inexplicáveis aconteceram com eles, principalmente com o Sean. Ele teve quedas inexplicáveis e 2 dessas quedas ocasionaram ferimentos bem sérios. Ele quebrou a rótula do joelho esquerdo, ficou algum tempo sem conseguir andar. Depois que ele se recuperou, ele teria caído de uma escada também. Inexplicavelmente, ele acabou então quebrando o tornozelo. A Anne também teve alguns pequenos acidentes, nada tão grave quanto o Sean, e eles sempre viam pessoas com roupas de época passando principalmente pela parte abandonada do castelo, porque eles reformaram a parte central para que eles pudessem morar. Mas as laterais do castelo estão praticamente arruinadas. Não sei se por questões financeiras ou por questões históricas, eles não mexem nessa parte do castelo e eles dizem que vem com muita frequência várias pessoas andando por ali. Tem um padre que é visto empurrando um barril. Eles não têm ideia de quem seja esse padre. Talvez até seja ali de repente o Tadeus, mas pelas características físicas que esse padre quer ser um pouquinho mais forte, e não seria o Tadeus O'Carroll, mas ele também é sempre visto na parte abandonada do castelo. Essas meninas também são vistas caminhando e tem sempre uma espécie de babá, de governanta junto com elas. Então eles falaram que sabem que tem sim espíritos ali, mas que eles conseguem conviver harmoniosamente com eles. Depois desses acidentes que o Sean sofreu, ele disse que teve certeza que tinha algo, né, que queria expulsá-los dali. Então, nessa época, a Anne ela já estava para ganhar o filho do casal e eles tiveram uma ideia, então, de batizar essa criança justamente na Capela Sangrenta, para que uma energia boa pudesse tomar conta desse lugar. E o Sean acredita que foi ali que esse outro espírito, que é considerado bem perigoso, né, conhecido como o elemental, talvez tenha sido nessa época que ele tenha saído dali, porque ele disse que nunca sentiu esse espírito ali dentro do castelo. Ele não sentiu, mas outras pessoas já sentiram, principalmente uma pesquisadora que esteve ali, chamada Sharon Moen, ela que tirou aquela foto que eu mostrei lá no começo do vídeo para vocês, vou mostrar aqui novamente. Ela disse que ela sentiu sim a presença de algo muito ruim em algumas partes do castelo, principalmente na parte mais abandonada. Ela disse que sentiu que o ar realmente ficou muito gelado, não foi só ela que disse isso. E ela falou que o que mais chamou a atenção é o cheiro de decomposição que veio muito forte, mas que também desapareceu misteriosamente. Ela disse que usou uma caixa conhecida aí pelos investigadores, né, paranormais. Eles utilizam uma caixa chamada Spirit Box. Por ali, eles acabam então pegando alguns sons, né, algumas vozes que acabam formando muitas vezes respostas para as suas perguntas. Uma dessas perguntas que ela fez foi em um quarto no andar de cima. Ela disse que perguntou se tinha alguém ali e uma voz teria respondido para ela que ali era o quarto do Edward. Ela então desceu, voltou a conversar com o Sean e através de alguns documentos que ainda estão no castelo, eles descobriram que sim, que justamente no quarto que ela estava, tinha alguns registros de um homem chamado Edward
e que ele havia falecido no castelo mais ou menos ali entre os anos de 1500 e 1600 e que ele tinha 47 anos quando isso tudo aconteceu. Então, provavelmente, aquela voz que estava ali pode ter sido, sim, desse homem que um dia se chamou Edward, ou de algum outro espírito que ainda anda vagando pelo castelo. A Sharon falou que também viu uma mulher com um vestido vermelho subindo as escadas. Ela disse que não conseguiu pegar mais nenhuma informação, que foi uma visão muito rápida, mas que ela conseguiu então pegar também a figura dessa mulher alta e morena, que provavelmente é a mulher de vermelho que todo mundo fala que vê por ali, inclusive o Sean também já viu essa mulher ali dentro. Essa foto que eu mostrei para vocês, segundo a Sharon, foi tirada no momento em que eles não estavam preocupados em captar nenhuma imagem. Ela disse que eles estavam tomando ali o café, estavam descansando um pouco para conseguir retomar essas filmagens mais tarde, porque ela ficou até algumas horas da noite, ela ganhou essa permissão do Sean, e no momento então que ela estava tirando uma fotografia de uma vela que estava na mesa, no momento então mais tarde que ela foi analisar essa foto, ela encontrou essa figura, que segundo ela analisa como sendo alguém que já morou no castelo e que seria então de uma mulher. A Sharon falou também que ao anoitecer ela começou a entender e acreditar em todas as histórias que envolvem o Leap Castle, e é por isso que muitos turistas fazem a sua saída bem antes do pôr do sol. Dizem que quando o sol já está se pondo, o clima ali começa a ficar muito pesado, o Sean e a Anne já se recolhem para dentro da casa, não ficam andando muito nas redondezas, porque realmente gritos são escutados ali por perto, sussurros, gemidos, passos dentro de casa. O Sean já é acostumado, ele diz que sempre escuta, já sabe que não tem ninguém, que é isso mesmo, que eles acabam escutando esses passos dentro de casa, que vem vários tipos de perfume diferentes, mas que até então ele não considera uma energia negativa. Então, assim, gente, é um castelo medieval, muitas coisas já aconteceram ali dentro. Eu acredito no sobrenatural, acho que realmente possa existir. É um local onde tinha uma masmorra secreta com cerca de 150 esqueletos, então coisas muito brutais realmente aconteceram nesse lugar. Eu deixo aqui então para vocês a pergunta: o Leap Castle é realmente assombrado ou tudo isso faz parte da nossa imaginação? Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.